Eu sou o professor Luciano Henrique Duque, do Centro Universitário de Brasília, sou mestre em Engenharia Elétrica e vou apresentar para vocês um mini curso sobre o funcionamento dos disjuntores termomagnéticos e os disjuntores de proteção contra choque elétrico. Esse mini curso tem a parte teórica e tem a parte prática nos nossos laboratórios. Bom, primeiramente, introdução aos disjuntores DTM, parte 1, que são os disjuntores termomagnéticos. O que vem a ser um disjuntor? O disjuntor é um dispositivo eletromecânico que funciona como interruptor automático e manual. Em sua função automática, ele exerce as seguintes funções: proteção dos condutores e cabos contra os efeitos de curto-circuito, por meio da detecção de corrente de curto, e ele promove a abertura do circuito. Proteção dos condutores e cabos contra os efeitos de sobrecarga, por meio da detecção de sobrecorrente, e promove a abertura do circuito. Ou seja, o disjuntor é um dispositivo eletromecânico que permite a proteção contra curto-circuito e proteção contra sobrecarga, isso no seu modo automático. Em seu modo manual, em sua forma manual, ele permite o desligamento em condições normais e possibilita a manutenção nas instalações elétricas. Então, os disjuntores são de suma importância para a proteção das instalações elétricas. O disjuntor termomagnético e suas funções. A primeira função que a gente vai discutir agora é a proteção contra sobrecarga ou sobrecorrente. Aí a gente tem o disparador térmico, que é um material bimetálico que, através do processo de dilatação, em função do aumento da temperatura desse material, ele vai desarmar. Esse elemento bimetálico, para proteger contra a sobrecarga, ele tem duas lâminas de metal soldadas, com diferentes coeficientes de dilatação. Então, os materiais apresentam coeficientes de dilatação distintos, que vai promover uma dilatação desigual. Essa figura aqui ilustra o funcionamento desse disjuntor termomagnético em sua função de sobrecarga. Então, a gente tem aqui o material bimetálico, que é esse material aqui onde eu estou passando o mouse. Ele apresenta coeficiente de dilatação distinto, e eu tenho aqui a minha barra de disparo, essa barrinha aqui é a barra de disparo, e tenho a minha trava. A partir do momento que circula uma corrente nesse material bimetálico, ele começa a aquecer. O seu aquecimento vai provocar uma dilatação desigual. Nessa outra figura aqui vocês podem observar. Esse material dilata de tal forma que ele encosta na barra de disparo e promove a abertura do contato. Isso interrompe a corrente no circuito. Então, esse dispositivo, esse material bimetálico, ele promove a proteção contra a sobrecarga. A sobrecarga ela ocorre em casos em que o sistema drena uma corrente superior à corrente nominal do disjuntor. Mais à frente a gente vai tratar isso com mais detalhes. Então, essa função é a função de proteção contra a sobrecarga. A segunda proteção é a proteção contra curto-circuito. Isso ocorre através do efeito eletromagnético com corrente de curto-circuito em uma bobina. Bom, existe uma bobina dentro do disjuntor. Quando ela conduz uma corrente acima do valor estabelecido, ela vai atrair o êmbolo ferromagnético, processando a abertura dos contatos do disjuntor, conforme a gente pode ver na figura abaixo. Então, eu tenho aqui a minha bobina eletromagnética, eu tenho aqui a minha barra de disparo, aqui está a barra de disparo, tenho aqui os contatos e tenho aqui a fonte da carga. Quando circula por essa bobina aqui
uma corrente de curto-circuito, vai existir uma força magnética. Essa força magnética é igual ao número de espiras dessa bobina vezes essa corrente de curto-circuito. Vai gerar um campo magnético intenso nessa bobina que ela vai puxar a barra de disparo, conforme a gente pode observar nessa figura aqui, onde eu estou passando o mouse. A corrente de curto-circuito provoca um campo magnético, gera um campo magnético na bobina, e essa bobina atrai essa barra de disparo e promove a abertura do contato e interrompe a corrente de curto-circuito. As duas situações juntas, né, a proteção contra a sobrecarga e proteção contra curto-circuito, né, esses disjuntores são os disjuntores termomagnéticos, né? Então, é térmico porque ele funciona através de corrente, de sobrecorrente, e magnético, corrente de curto-circuito. Aqui a gente vai discutir um pouquinho sobre os disjuntores e as normas existentes. A primeira norma que a gente vai discutir é a norma relativa ao disjuntor IEC. O disjuntor IEC, na verdade, o IEC é International Electrotechnical Commission, né, que atende às normas NBR IEC 609-47-2 e a NBR NM 608-98. Esses disjuntores da família IEC, né, são disjuntores, tem como características visualmente, são os disjuntores brancos, né, que a gente encontra instalados por aí. O outro disjuntor da família, né, na verdade, é o disjuntor da norma NEMA, que é o National Electrotechnical Manufacturing Association. Ele atende, aqui no Brasil, a norma NBR 5361, né, é o RTQ da portaria do Inmetro 243. Então, veja bem, então a gente tem duas normas, né, de disjuntores, IEC e NEMA. No laboratório, nós vamos acompanhar alguns testes, né, que mostram as características de cada um deles, em relação, principalmente, o disparo contra curto-circuito. Bom, aqui em vermelho é importante vocês observarem que, inicialmente, é importante ressaltar que as diferenças entre os disjuntores são os testes realizados em cada norma, ou seja, o vigor dos testes e o que a norma reage, né? Então, cada norma, né, tem um vigor de teste maior, uma em relação à outra. Nos testes realizados, que vamos realizar, na verdade, em laboratório, a gente vai deixar bem claro, né, as características de cada um dos disjuntores para que a gente possa acompanhar os testes. Bom, padrão IEC e padrão NEMA. Então, eu vou apresentar aqui para vocês o disjuntor IEC. Aqui tem um corte no disjuntor, um disjuntor aberto e um corte, onde eu vou apresentar as partes desse disjuntor para vocês. Então, esse disjuntor é o padrão IEC. A gente tem, inicialmente, o disjuntor IEC e, do outro lado, a gente tem o disjuntor NEMA. Primeira característica, um em relação ao outro, é a cor. O disjuntor da família IEC, ou seja, da norma IEC, é um disjuntor branco. O disjuntor NEMA tem como característica visual, é um disjuntor preto. Aqui eu tenho, em vermelho aqui, os bornes de conexão, onde será conectado a fase. O disjuntor, ele só atua no condutor de fase. É incorreto ligar o condutor de neutro no disjuntor para fazer a interrupção do circuito. Então, esses bornes são os bornes de conexão. Aqui a bobina, né, que eu tinha mostrado anteriormente, onde eu coloquei aqui a bobina eletromagnética. Aqui tem F é igual a NI. Né? Essa bobina, quando circula uma corrente de curto-circuito, ela vai provocar um campo magnético intenso, em que essa trava de disparo aqui, que vocês estão vendo aqui, essa travinha aqui, ele vai atrair essa trava, abrindo o contato aqui do meu disjuntor. Tá? Então, essa aqui é aquela bobina, né, que, circulando uma corrente de curto-circuito, ela vai disparar a trava aqui e interromper o circuito.
E aqui a gente tem um material bimetálico, né? Esse material aqui, ó, bem onde eu estou passando o mouse, quando circula uma corrente de sobrecarga, ele vai dilatar e essa dilatação vai provocar aqui nessa travinha aqui, né, o disparo do disjuntor. Aí esse disjuntor dispara por sobrecarga. E essa outra parte aqui do disjuntor é o extintor de arco, né? É uma câmara extintora de arco, né? Quando você tem abertura e fechamento de um disjuntor, gera um arco voltaico, né? Esse arco, ele fica internamente dentro dessa câmara de arco. Então, basicamente, essas são as partes que constituem o disjuntor IEC. O disjuntor da norma NEMA, né? Esse disjuntor da norma NEMA, ele tem como característica, né, aqui os bornes de conexão. Eu tenho aqui outro borne de conexão, né? Tem aqui um material bimetálico. Esse material bimetálico, ele vai dilatar em caso de sobrecorrente. Tem a sobrecorrente, ele dilata. Essa trava que vocês estão observando aqui, ela está em uma ranhura. Quando esse material quando esse material ele dilata, essa travinha solta. E aqui a gente tem um parafuso, né, onde a gente pode fazer uma calibragem desse disjuntor. Então, basicamente, os dois disjuntores descritos aqui, as partes, né? Aqui eu tenho o atuador, eu não comentei, aqui eu tenho a parte que é o atuador, né? É o atuador manual, onde você vai lá e faz a interrupção manual. Da mesma forma aqui no IEC, que é o atuador manual, que é outra função do disjuntor. Nós vimos que o disjuntor é um dispositivo eletromecânico que tem capacidade de interromper automaticamente ou de forma manual. De forma manual, a gente tem aqui o atuador e o atuador aqui. De forma automática, o material bimetálico para sobrecarga e aqui a bobina em caso de curto-circuito, tá? Especificação dos disjuntores. Bom, é importante entender como é realizada a especificação dos disjuntores. No item 5.3 da NBR 5410 de 2008, estabelece que a proteção, né, do disjuntor deve satisfazer as duas inequações que eu vou apresentar para vocês. A primeira inequação diz o seguinte, que a corrente IB ela deve ser menor ou igual à corrente nominal do disjuntor ou menor ou igual à corrente de condução. E I2 tem que ser menor ou igual a 1,45 de IZ. Bom, IB, na verdade, é a corrente de projeto. É aquela corrente que você, na especificação de carga, lá no levantamento de carga, para cada circuito você vai calcular essa corrente de projeto. Essa corrente nominal é a corrente nominal do disjuntor. IZ é a capacidade de condução dos condutores vivos. I2 é a corrente convencional de atuação do disjuntor. Então, uma vez, para fazer a especificação do disjuntor, eu preciso ter a corrente de projeto e preciso identificar qual a corrente de condução do meu condutor. Por quê? Porque o disjuntor vai estar protegendo os cabos e condutores, como a gente viu anteriormente. Então, isso aqui é estabelecido pela norma 5410, que é uma das referências bibliográficas que a gente utiliza nessa aula de hoje. Bom, em relação ao material visto anteriormente, aos slides vistos anteriormente, esses slides eles foram montados em cima do livro do Ademaro Cotrim, de instalações elétricas, da McGraw-Hill, e a nossa referência, que é a NBR 5410 de 2008. Portanto, gente, essa primeira parte foi um funcionamento básico, foi apresentado o funcionamento básico dos disjuntores termomagnéticos. A parte 2, a gente vai apresentar o comportamento dos disjuntores DTM. Qual é o comportamento do disjuntor? Comportamento em relação à sobrecarga, comportamento em relação a curto-circuito. Bom, o DTM, a NBR 5410 de 2008, a gente vai verificar a proteção contra curto-circuito.
Bom, para a gente falar proteção contra curto-circuito, a gente tem que entender o que vem a ser a integral de Joule, né? A integral de Joule, que é o que o dispositivo deixa passar, né, deve ser inferior ou igual à integral de Joule necessária para aquecer o condutor, desde uma temperatura máxima para o serviço contínuo até uma temperatura limite de curto-circuito, o que pode ser indicado, né, pela equação abaixo, ou a expressão abaixo, né, que representa a integral de Joule. A integral de Joule ela é a integral de 0 até t da corrente ao quadrado dt, que tem que ser menor ou igual à constante k ao quadrado, s ao quadrado, onde esse k é a constante do cabo, né? Vai depender da categoria e do tipo de cabo que é utilizado. E essa é a seção do condutor. Então, a integral de Joule, né, que é a energia que o dispositivo de proteção vai deixar passar. Então, essa energia que o dispositivo vai deixar passar, ela tem que ser menor que a capacidade que o condutor pode oferecer para essa energia trafegar, né, sem sobrecarga. Que eu estou representando aqui, que é K ao quadrado, S ao quadrado, né, que é a energia, ou a integral de Joule, que representa a energia no condutor, onde S é a seção do condutor, em milímetro quadrado, e K é uma constante em função do cabo e a temperatura desse cabo. Então, aqui a gente observa que a integral de Joule tem que ser menor do que a integral de Joule do condutor, ou seja, a capacidade que o condutor permite fluir no cabo. Aqui a gente apresenta a curva de atuação dos disjuntores, IEC, da família IEC, NBR, NM 608/98. Ele é dividido em curvas, nessa norma é dividida em curva. A curva B. Na curva B do disjuntor, o dispositivo magnético, durante o curto-circuito, ele atua entre 3 a 5 vezes a corrente nominal. O que significa isso? O disparador magnético atuar durante o curto-circuito entre 3 e 5 vezes a corrente nominal. Vamos admitir que eu tenho um disjuntor de 10 amperes. Esse disjuntor vai atuar para uma corrente de curto-circuito entre 30 a 50 amperes, ou seja, 3 vezes e 5 vezes a corrente nominal. Então, um curto-circuito de 30 amperes poderá disparar o disjuntor da classe B. Esse disjuntor classe B, esse disjuntor da curva B, na verdade, ele é destinado a que tipo de proteção? A proteção dos condutores que alimentam cargas de natureza resistiva. Então, são disjuntores que atuam de forma rápida, de 3 a 5 vezes a corrente nominal. Então, são disjuntores rápidos e são indicados a cargas resistivas. Exemplo, chuveiros, aquecedores, lâmpadas incandescentes. Já a curva C, o disparador magnético para o curto-circuito, ele atua entre 5 a 10 vezes a corrente nominal. Exemplo, se eu tenho um disjuntor de 10 amperes, na curva C, esse disjuntor pode disparar entre 50 e 100 amperes, ou seja, 5 vezes a corrente nominal e 10 vezes a corrente nominal. Ele é destinado à proteção dos condutores que alimentam cargas de natureza indutiva. Entre elas, a gente pode dar exemplo de motores, eletrobombas e compressores. Já o disjuntor enquadrado na curva D, o disparador magnético ele atua entre 10 e 50 vezes a corrente nominal. Então, é destinada a quê? Destinada à proteção dos condutores que alimentam cargas de natureza fortemente indutiva. Exemplo, a gente tem os transformadores e demais cargas com elevada corrente de partida, né? Isso a gente pode colocar acima de 10 vezes a corrente nominal. Bom, o que a gente pode entender em relação a essa curva de atuação dos disjuntores? A curva B, a curva C e a curva D.
Essas curvas, elas diferem, como visto aqui agora, elas diferem em relação à corrente de disparo. Curva B, ele dispara mais rápido se a corrente estiver entre 3 e 5, e a curva C, se a corrente estiver entre 5 e 10. E a curva D, de 10 a 50 vezes a corrente nominal, que vai depender muito do tipo da carga que você está protegendo a fiação naquela carga. Se for fortemente indutiva, é aconselhável curva D. Se for uma carga indutiva de pequeno porte, né, no caso da eletrobomba e compressores, você usa disjuntor da curva C. E curva B são cargas resistivas. Bom, curva de atuação dos disjuntores IEC, NBR, NM, 608,98. Tudo aquilo que eu coloquei anteriormente no slide, ele pode ser observado nessa curva. Num tempo de 0,1 segundos, né, a curva B vai disparar para curto-circuito. Se vocês observarem aqui, 0,1 segundos, ele vai disparar com a corrente 3 vezes a corrente nominal, ou 5 vezes, né? Aqui a gente tem o máximo, nessa aqui eu represento o máximo, aqui o mínimo. Então, um mínimo de 3 vezes a corrente nominal, o máximo de 5 vezes a corrente nominal. Para a curva C, 5 a 10 vezes a corrente nominal. E curva D, como a gente viu, de 10, né, a 50 vezes a corrente nominal. Isso para um tempo de 0,1 segundo. Quanto menor a corrente, vocês podem observar aqui, 2 vezes a corrente nominal. Se a gente observar aqui, o disjuntor vai demorar, né, mais de 10 segundos para poder disparar, né? Mas curto-circuito ele acontece com uma corrente com uma intensidade bem maior. Comportamento de sobrecarga. Vou apresentar para vocês uma tabela onde a gente tem o comportamento do disjuntor em função da sobrecarga. Então, a gente tem aqui a norma que o disjuntor pertence. Então, eu tenho aqui a norma RTQ, a gente pode, da portaria 243 do MEC, que é do Inmetro, né? Que é a norma 243, que representa os disjuntores NEMA. Corrente menor ou igual a 50, a corrente nominal, e maior do que 50. A gente tem aqui a temperatura, tem a corrente de não atuação do disjuntor, essa é a corrente de não atuação dele, e aqui a corrente de atuação do disjuntor quanto à sobrecarga. Então, essa família de disjuntor aqui, pertencente a essa norma, que a gente pode dizer que é o NEMA, está dentro da norma NEMA, 1,35 da corrente nominal. Então, se eu tenho um disjuntor de 10 amperes, é bem provável que ele vai desarmar em torno de 13,5 amperes para sobrecarga, num tempo que pode ser de 1 a 2 horas. Até porque todo o cabeamento a qual o disjuntor está protegendo, né, ele suporta picos de sobrecarga, que não pode ultrapassar 2 horas, entre 2 e 1 hora. Aqui a outra norma, já pertencente ao IEC, que é a NM 608/98. A gente tem aqui a corrente de não atuação, aqui 1,15, ele não atua com 1,15 de corrente e vai atuar para sobrecarga uma corrente de 1,45 a corrente nominal. Aqui já embaixo, aqui já é a norma também IEC, que é a 6094.572. A corrente de atuação para sobrecarga fica em torno de 1,30 da corrente nominal. Bom, então isso aqui a gente observa que é muito próximo à corrente de atuação para sobrecarga para esses disjuntores aqui, né, com cada uma das normas que cada um pertence. Então, basicamente, podemos dizer o seguinte, que na média um disjuntor atua para sobrecarga com uma corrente em torno de 1,35 a 1,45 a corrente nominal. No laboratório, a gente vai produzir uma sobrecarga para mostrar para vocês a atuação do disjuntor. Disjuntores da portaria RTQ 243, que é NEMA, eu vou apresentar aqui a curva para vocês. Essa aqui é a curva de atuação para curto-circuito. No disjuntor NEMA,
ele é lento para a atuação de curto-circuito. Vocês observando aqui na curva, para o mesmo tempo de 0,1 segundos, um disjuntor NEMA ou disjuntor da família RTQ 243 da portaria do Inmetro, esse disjuntor vai desarmar com uma corrente que pode chegar até 27 vezes a corrente nominal. Então, se eu tenho um disjuntor de 10 amperes, ele poderá desarmar com uma corrente 27 vezes a corrente nominal, ou seja, seria uma corrente de 270 amperes. Então, essa característica é uma característica do disjuntor NEMA. Ele é lento para o curto-circuito. Vamos também observar essa lentidão, né, ligando no laboratório alguns disjuntores NEMA e IEC em série, para a gente observar que o IEC ele vai ter uma capacidade de disparo maior e mais rápido. Disjuntores RTQ 243 NEMA, esses disjuntores aqui são os disjuntores pretos, então os disjuntores pretos são disjuntores NEMA, né, que é o padrão NEMA. Aqui um resumo sobre os disjuntores do padrão NEMA e do padrão IEC. Primeiro fato é o seguinte, em alguns testes preliminares, os disjuntores IEC, eles apresentam um tempo de disparo menor do que os disjuntores NEMA, para o mesmo valor de corrente, né? Então, ou seja, nós vamos constatar isso no laboratório. Vamos ligar em série dois disjuntores, ou um conjunto de disjuntores IEC e NEMA. Vamos provocar um curto-circuito e vamos comprovar esse teste, que realmente o disjuntor IEC tem um disparo mais rápido do que o NEMA. A partir em torno de 4 vezes a corrente nominal do disjuntor, em média, os disjuntores IEC disparam, né? Isso num tempo de disparo inferior a 0,1 segundos. A gente pôde observar no slide anterior na curva do disjuntor IEC, a curva B, por exemplo. Então, em média, o IEC 4 vezes a corrente nominal. Então, tem um disjuntor de 10 amperes, em 40 amperes, ele interrompe essa corrente em um tempo inferior a 0,1 segundos. Já o disjuntor IEC, o disjuntor NEMA, a partir de 27 vezes a corrente nominal em média, esses disjuntores NEMA apresentam um tempo de disparo inferior a 0,1. Então, eu preciso de um curto-circuito intenso para poder disparar o meu disjuntor NEMA, né, com um tempo inferior a 0,1 segundos. Bom, é importante ressaltar que o disjuntor IEC, ele atende às normas NBR IEC 609-47-2, de 1998, e a NBR NM 608-98, de 2004. Já o disjuntor NEMA, ele atende à norma brasileira, né, que é a NBR 5361, de 98. Isso aqui foi extraído da fonte do Inmetro. E ainda, continuando no resumo sobre os disjuntores padrão NEMA e IEC, a gente tem outra característica. O Brasil, desde 1980, os condutores, eles são produzidos sob o padrão IEC, ou seja, a bitola dos condutores é em milímetro quadrado. E os condutores são condutores de material PVC a 70 graus. Os disjuntores NEMA, eles foram projetados para a proteção de condutores no padrão norte-americano, que não trabalha com milímetros quadrados, e sim a WG e PVC a uma temperatura de 60 graus. O Brasil ainda utiliza disjuntor NEMA. A gente observa muito, eu faço algumas vistorias em edificações aqui em Brasília, e a gente tem encontrado muita instalação elétrica, muitas instalações, e ainda fazendo uso do disjuntor NEMA. A gente sugere uma modernização, né, de utilizar os disjuntores IEC em função até dos testes preliminares, que representa um ganho e uma proteção maior em relação ao curto-circuito. Algumas referências bibliográficas, sempre concentradas as nossas transparências aqui, os nossos slides, na verdade, é baseado no livro do Ademaro Contrim, Instalações Elétricas, e a NBR 5410. Pois bem, gente, a gente observou
o comportamento dos disjuntores em relação à sobrecarga e em relação a curto-circuito. Definimos o que é o disjuntor, mostramos as partes dos disjuntores, as normas, o tempo de atuação para curto-circuito e para sobrecarga. Agora a gente vai trabalhar agora, entender um pouquinho daquele disjuntor que dá a proteção contra choque elétrico. Então essa parte agora é a proteção contra choque elétrico. Para a gente entender sobre a proteção contra choque elétrico, a gente tem que entender o que é um choque elétrico, né? O choque elétrico é a perturbação de natureza e efeitos diversos que se manifesta no organismo humano ou animal quando este é percorrido por uma corrente elétrica. Bom, essa definição é uma definição clássica, né? E é uma definição de Guilderman sobre o choque elétrico. Então, é uma perturbação de natureza e efeitos diversos, né? Que é provocada por quê? Pela circulação da corrente elétrica no organismo. Bom, a proteção contra choques elétricos, ela é regulamentada. Existe uma norma, a NBR 5410. Ela regulamenta. A proteção choque elétrico, ela é feita via DR. O que vem a ser esse disjuntor aí, DR? É um dispositivo a corrente diferencial residual. Ele também é conhecido como interruptor DR. Então, ele vai interromper a corrente sempre que essa corrente ela for superior a um valor estabelecido pela norma, né? Bom, continuando. A norma brasileira de instalações elétricas, que é a NBR 5410, ela coloca o uso obrigatório em todo o território nacional. Ou seja, o uso obrigatório do DR, que é o dispositivo diferencial residual. Isso está em conformidade com a Lei 8.078 de 90, o artigo 39, né, e artigo 12 e 14. Ou seja, é obrigatório o uso de DR. Vamos ver mais à frente aonde a norma exige a utilização do DR. A norma exige DR onde? Tomadas em local molhado ou sujeito à lavagem, tomadas em áreas externas, tomadas internas, porém, que alimentam equipamentos na área externa da instalação. Nessas aplicações, gente, a NBR 5410, ela obriga o uso de DR, né, de alta sensibilidade, que é a corrente de fuga, que a gente chama, maior ou igual a 30 mA. O funcionamento agora do DR. Vamos entender rapidamente o funcionamento do DR. O DR, dispositivo diferencial residual, eles atuam quando há uma corrente residual, que a gente chama corrente de fuga, circulando na instalação elétrica. Como que isso ocorre? Isso ocorre quando, imagina um sistema com 3 fases. Eu tenho a corrente na fase 1, mais a corrente na fase 2, mais a corrente na fase 3, mais a corrente do neutro. Se isso aqui for diferente de zero, ou seja, essa soma dessas correntes for diferente de zero, a minha corrente do dispositivo diferencial residual será diferente de zero. Isso provoca a atuação do meu dispositivo DR. Quando é que o meu DR não irá atuar? Quando a soma da corrente na fase 1, na fase 2, na fase 3, mais a do neutro for igual a zero, o meu DR não atua. Por quê? Porque eu não tenho a corrente de fuga. Aqui eu tenho uma representação elétrica do meu DR. Eu tenho aqui um relé. Esse relézinho, vocês podem observar, ele está conectado aqui num secundário de uma bobina. Essa bobina é montada no material ferromagnético, uma bobina toroidal, onde eu tenho aqui o primário dessa bobina e o secundário sendo conectado nesse relé. Quando a corrente que circula, aqui eu tenho um exemplo de um DR monofásico, né? Tem uma conexão de fase e neutro, né? O DR sempre é ligado fase e neutro.
Se ele for bifásico, será fase, fase e neutro. Se for trifásico, será fase, fase, fase e neutro, conectado no DR. Aqui, para exemplificar o funcionamento, eu tenho um DR monofásico, onde eu tenho a fase e o neutro. A soma da corrente na fase mais a corrente no neutro tem que ser igual a zero. Se for diferente de zero, né, isso significa que eu vou ter uma tensão induzida nessa bobina secundária aqui. Essa tensão aqui nessa bobina secundária provoca uma atuação do relé. Aí esse relé provoca o desarme do circuito. Ou seja, se alguém tocar numa parte viva, por exemplo, uma criança tocar numa tomada, por essa criança vai circular uma corrente de fuga para o terra. Essa corrente vai ser sentida aqui nessa bobina do secundário, que vai induzir uma tensão. Essa tensão provoca o desarme do relé e evita um dano maior nas pessoas ou animais. Aqui a gente tem uma chavinha T, que é o teste do DR. Quando você pressiona essa chave, você provoca o teste manual, ou dispara e desarma o DR. Esse teste é feito mensal. Aqui a gente tem a foto em corte do DR. Eu tenho aqui o meu atuador também, né? Como no DTM. Aqui eu posso ligar e desligar. Aqui eu tenho aquela bobina, onde eu tenho o primário e o secundário. Quando a soma da corrente é diferente de zero, induz uma tensão na saída da bobina secundária que provoca a atuação do relé. Aqui eu coloco para vocês assim: se alguma pessoa vier a tocar uma parte viva do circuito protegido, a corrente irá circular pelo corpo da pessoa, né, provocando igualmente um desequilíbrio na soma vetorial, que a gente viu aqui, ó, provoca um desequilíbrio na soma vetorial das correntes. E esse desequilíbrio, ele será também detectado pelo DR, tal como se fosse uma corrente de falta à terra, provocando o desarme do circuito e protegendo as pessoas e animais. Bom, também, finalizando essa parte, aqui a bibliografia, a Demaro, Cotrim e a NBR 5410. Bom, gente, para finalizar a aula e a gente ir para o laboratório, a gente viu a conceituação dos disjuntores termomagnéticos, as normas que regem os testes nesses disjuntores, as curvas de disparo dos disjuntores. Esses disjuntores termomagnéticos são destinados à proteção curto-circuito e sobrecarga. E proteção para choque, né, a gente tem os disjuntores DR. Em relação à proteção contra choque, a gente ressalta o seguinte: um DR, se ele for instalado de forma incorreta, ele não funciona. Então, se você tem um circuito 1 e circuito 2 de uma instalação elétrica, você trocar o neutro do circuito 1 com o neutro do circuito 2, seu DR não vai funcionar e ele vai disparar automaticamente quando você ligar o circuito. Então, tem que tomar muito cuidado no fechamento de uma instalação elétrica onde você tem DR. Se o DR estiver desarmando quando você logo ligou a sua instalação elétrica, verifique o fechamento do neutro. Bom, no nosso laboratório, nós vamos ter a prática 1, vou mostrar para vocês as partes de disjuntor IEC, NEMA. Depois vou mostrar a prática 2 para vocês, é um teste de disjuntor de desarme para curto-circuito, curva B e curva C. Também apresentar para vocês a prática 3, que é o teste de desarme NEMA e IEC juntos, né? E observar e verificar que o IEC é mais rápido. E um teste de sobrecarga no disjuntor NEMA e disjuntor IEC. Então, a gente tem aí 4 práticas, né, fixando os conceitos vistos anteriormente. Tá? E o último teste, que é a prática 5, a gente vai falar e mostrar o teste no disjuntor DR. Provocar um desarme no disjuntor DR para mostrar o seu funcionamento. Bom, gente, dando continuidade à nossa aula, agora em laboratório, a parte prática 1 é mostrar para vocês o disjuntor IEC e o disjuntor NEMA.
O disjuntor IEC é um disjuntor, visualmente, é um disjuntor branco, onde a gente tem aqui as partes que eu tinha comentado anteriormente na aula dos slides. Primeiramente, a gente tem aqui a bobina eletromagnética, quando tem um curto-circuito, ele vai puxar essa travinha e desarmar para curto-circuito. Tem aqui o meu material bimetálico para sobrecarga. Quando eu tenho sobrecarga, esse material dilata de forma desigual e solta e puxa a trava, empurra a trava e desarma o circuito. Aqui a gente tem os bornes de conexão, entra a conexão, a fase entra aqui e sai aqui. E aqui a gente tem a câmara de arco, de extinção de arco. E aqui eu tenho o atuador manual, ou seja, voltando ao conceito do disjuntor, que é um dispositivo, né, que tem a função de fazer proteção automática e manual. Aqui eu tenho o atuador manual. Aqui eu tenho o atuador para curto-circuito, que é o eletromagnético, a bobina eletromagnética, e aqui eu tenho o atuador para sobrecarga. E aqui do lado eu tenho o disjuntor do padrão NEMA, né? É um disjuntor, a cor dele é preta, ele tem aqui um material bimetálico, onde vocês podem observar, tem uma ranhura, onde essa travinha aqui, essa trava, ela fica dentro dessa ranhura, e quando você tem um aquecimento nesse material bimetálico, essa trava libera e remove a carga que estava indo para o circuito. Aqui a gente tem a câmara de extinção de arco também, né? Essa câmerazinha aqui para extinguir o arco. Aqui eu tenho os bornes de conexão de entrada e conexão de saída. Então, visualmente, a gente observa, o disjuntor IEC é branco e o disjuntor NEMA é um disjuntor preto. Ou seja, o que nós vimos em sala de aula, a gente está vindo aqui no nosso laboratório do UniCeub mostrar para vocês a parte prática de um disjuntor, as diferenças do IEC para o NEMA. Bom, gente, vamos para a prática 2, que é o princípio de funcionamento do disjuntor IEC, curva B e curva C, para disparo de curto-circuito. O Hugo, que é aluno de engenharia elétrica, ele fez a montagem da seguinte forma: ele pegou a fase que vem da rede, conectou no primeiro disjuntor e ligou os disjuntores curva B e curva C em série. Então aqui a gente tem um disjuntor curva C, esse disjuntor curva B, esse disjuntor aqui curva B. E esse outro disjuntor, curva C. Então, a gente colocou alguns disjuntores de curva B e alguns disjuntores IEC de curva C. Então, a gente vai provocar um curto-circuito e observar e mostrar para vocês os disjuntores que vão disparar, né? Vamos ligar os disjuntores, né? Todos os disjuntores são disjuntores de 10 amperes. Né? Só aqui eu tenho os disjuntores de 10 amperes, são dois curva B de 10 e um curva C de 10 amperes também. Então, a corrente nominal desses disjuntores, 10 amperes. Vamos provocar o curto-circuito e vamos observar quais os disjuntores vão desarmar. Vamos lá, gente. Agora eu vou fazer o curto-circuito e observar quais os disjuntores curva B e curva C. Observando aqui, disjuntor curva C, desarmou, disjuntor curva B, desarmou e disjuntor curva B também desarmou. Ou seja, o curto-circuito foi atuação rápida para todos os disjuntores da família IEC, ou seja, da norma IEC, que são esses disjuntorzinhos brancos. Esse disjuntor e esse disjuntor. Ou seja, um pequeno curto-circuito, fase e neutro, os disjuntores desarmaram instantaneamente. Assim como o disjuntor aqui da bancada, que é um disjuntor de 16 amperes, que também sentiu o curto-circuito e desarmou também. Então, assim a gente encerra a parte prática 2. Bom, agora nós vamos para a parte prática 3, que é ligar um disjuntor IEC em série com um disjuntor NEMA. Como vocês podem observar aqui, tem um NEMA 10 amperes ligado em série com um disjuntor IEC curva B de 10 amperes. Vou provocar o curto-circuito e fazer aquela comprovação que a gente viu no slide. O disjuntor IEC vai desarmar, o disjuntor NEMA não vai desarmar, porque ele tem um tempo de resposta maior, corrente até 27 vezes a corrente nominal. Então, vou provocar um pequeno curto-circuito, fase com neutro. Tá? Vocês podem observar agora
Está aqui o disjuntor IEC desarmou, o disjuntor NEMA está armado, ou seja, o disjuntor NEMA não conseguiu desarmar. Por quê? A corrente não foi uma corrente suficiente para ele desarmar, porém, como eu estava ligado em série, um disjuntor IEC, que tem uma atuação de entre 3, como é curva B, entre 3 e 5 vezes a corrente nominal, ele disparou automaticamente. Então aqui a gente comprova, realmente, aquilo que a gente viu no slide, né, nas aulas teóricas, a gente comprova na prática. O disjuntor IEC tem um disparo muito mais rápido que o disjuntor NEMA. Então aí fica para vocês a dica. Instalações elétricas, residenciais, comerciais, utilizem disjuntor da norma IEC, em função da rapidez e maior segurança na atuação contra curto-circuito. Vamos agora para a quarta experiência, parte 4, que é simulação de sobrecarga. Então a gente tem um disjuntor IEC classe B de 10 amperes ligado, entrando a fase, essa fase está saindo e vindo aqui num balde com uma resistência. Observando essa resistência, a gente tem uma corrente aqui, tem 11 amperes. Agora eu vou aumentar essa corrente, mudando para o quente. Então a corrente sobe aí em torno de 16 amperes. Essa corrente vai durar um tempo suficiente para que o disjuntor possa desarmar. Então tem ali uma corrente de 15,8, o disjuntor tem até 1 hora para poder desarmar, para sobrecarga. De 12,7 amperes. Ele é um disjuntor de 10, ele tem até 1 hora para poder desarmar. Então eu vou colocar esse chuveiro, essa simulação desse chuveiro no quente, para a gente olhar o comportamento desse disjuntor aqui em relação ao aumento dessa sobrecarga. Quando eu aumentar a sobrecarga, provavelmente esse disjuntor vai desarmar. Eu tenho aqui o disjuntor DTM, a fase entrando, saindo, conectando aqui no meu disjuntor DR. Tá. Então, nós vamos fazer a parte 5 da experiência, 5ª aula de prática, onde eu tenho um disjuntor DTM, a fase entra nesse disjuntor DTM, ela sai, entra no disjuntor DR, ele é diferente do disjuntor DTM, ele é mais largo. Esse disjuntor protege contra choque. Eu vou simular uma fuga de corrente, né, para que esse disjuntor DR possa realizar o desarme. Aí eu vou colocar aqui, eu tenho aqui o terra, eu vou provocar uma fuga de corrente para provocar o desarme do meu disjuntor DR. Aí vocês podem observar que o disjuntor DR desarmou numa rapidez muito grande. Pode ser percebido que essa lâmpada aqui, ela deu um acendimento muito rápido, né? Isso indica que a corrente é cortada num tempo muito pequeno. Isso salva vidas de pessoas e animais em uma instalação elétrica.